Olá, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu sou o pastor Márcio Gonçalves, falo diretamente aqui da sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, a nossa sede de Vitória. Você que é do Espírito Santo e de todas as partes, daqui a pouquinho você vai assistir um vídeo com a mensagem da Palavra de Deus. E eu creio, quando você se atenta à Palavra de Deus, ouve e coloca em prática, Deus fará com que você colha os frutos das promessas de Deus na sua vida. Portanto, acompanhe comigo em nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai falar fortemente ao seu coração. Aproveitando, se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever. Pastor Márcio Gonçalves no YouTube. Clica lá em inscrever-se. Coloca lá para você acompanhar todas as mensagens. E se é bênção para você, compartilhe com outras pessoas também, né? Dê um joinha ali e você nos ajudará a divulgar para outras pessoas também a palavra de Deus. Vamos então agora à mensagem em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Podem se sentar, por favor. Sejam muito bem-vindos ao quarto culto de hoje. Já estamos desde manhã até aqui na presença do Senhor. Já tivemos às 9 horas. Eu tenho falado, né, que cada lugar tem a sua particularidade, né? Aqui durante a semana, a maior parte das pessoas também é pela manhã, assim no Rio de Janeiro, né, em Madureira, na nossa Igreja da Graça sede, e Deus faz a obra. Nós temos variedade de horários, né, 9, meio-dia, 15 e 19h30, sempre que você puder, você participa e informa outras pessoas, né? Meu amigo, se você não puder ir de manhã, você vai no almoço, você vai à tarde ou à noite. Em uma dessas reuniões, Deus tem uma palavra para você. Então vamos lá? Hoje nós estamos com o propósito, né, de ouvir um pouquinho a respeito de Efésios capítulo 6, versículo 10, onde o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, nos manda, né, revestir-nos, ou seja, nos vestir do alto da cabeça até a planta dos pés, de toda a armadura de Deus para vencer no dia mau. Então vamos ponto a ponto. Primeiro, né, ele diz, se revista de toda, porque o diabo, ele não precisa, irmão, de um portão, ele não precisa de uma porta grande ou pequena, ele só precisa de uma brecha. Por isso, então, nós devemos estar revestidos. Não pode haver uma parte da nossa vida sem estar coberto pelo Senhor, né? Para vencer no dia mau. O que é o dia mau? É o dia que o inimigo investe contra você. É o dia que o diabo, ele vai investir contra a nossa vida. E ele vem, né, para tentar nos destruir. Ele vem às vezes, né, com confronto, às vezes ele vem com desejo, às vezes ele vem com uma proposta, mas a intenção dele é uma só, né? Que é destruir, derrubar você. Então veja o que diz Efésios 6, no verso 10. Vamos lá, desde o início? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós já vimos isso aqui. No demais, meus irmãos, ele dirige essa palavra para aqueles que são de Cristo. Quem é de Cristo aqui? É importante diferenciar, irmão, porque às vezes a pessoa vem e fala assim: pastor, o meu filho bebe, meu filho fuma, ele se droga, ele faz isso ou aquilo de errado. Aí você tem que perguntar, mas ele é de Cristo ainda? Não. Então, para quem não é irmão, ou para quem não é de Cristo, isso é a coisa mais natural do mundo, é a coisa mais comum. Então eu tenho que orar não para o meu filho parar de beber, que é importante, de fumar, de se drogar, ou qualquer coisa errada, mas para se tornar irmão. Amém, meus irmãos? Olha, eu quero que meu marido seja meu irmão em Cristo. Eu quero que meu filho, minha filha, seja irmão e irmã em Cristo. Aí sim, ele vai se tornar uma pessoa muito mais do que alguém que vai parar de fazer algo errado, vai começar então a obedecer a Cristo, né? No demais, irmãos meus, se fortaleçam no Senhor, né? Porque o Senhor é a nossa força, amém, meus irmãos? A nossa força não é a força do braço, não é o dinheiro, não é a capacidade humana. O Senhor é a força da minha vida.
disse o homem de Deus, né? O salmista diz: o Senhor é a minha força, né? E na força do seu poder. O que é o poder de Deus mesmo? Você lembra? O próprio apóstolo Paulo, ele disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder de Deus é o evangelho, é a sua palavra. Você quer ter o poder de Deus a seu favor? Mantenha sempre em sua vida, em seu coração, principalmente na ponta da língua, né? O processo é esse: você ouve, vai para a mente, da mente vai para o coração, e a Bíblia diz: do que há em abundância no coração, a boca fala. Amém? Então tem que ouvir, tem que pensar, né? Maturar ali, você meditar, entender, guardar no coração. E quando você precisar, vamos falar assim, sacar a palavra de Deus como uma arma, como uma ferramenta, você vai estar com ela em seu coração. É o poder de Deus. Para quê? Para vencer no dia mau. Veja o versículo 12: revestivos de toda a armadura de Deus, né? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Então o diabo, ele vai armar ciladas, armadilhas, e não é qualquer cilada, qualquer armadilha que logo você identifica: ah, isso aí é o demônio, isso aí é o diabo. Não, ele vai se apresentar com astúcia, ele vai se fazer de amigo, de irmão, e se você não estiver ligado, até de crente ele vai se fazer. Então você tem que estar ligado, tem que estar em comunhão. Para quê? Para identificar as astutas ciladas, as armadilhas. Se você não estiver ligado, você é enganado, iludido. Quanta gente que não tomou decisões precipitadas, por quê? Porque o diabo se apresentou como um irmão, como crente, como um amigo, como conselheiro, como alguém bem intencionado, mas no fundo só tinha o objetivo de nos afastar de Deus. Eu falo que o verdadeiro amigo, ele nos aproxima de Deus, irmão. Como é que eu identifico um bom e o verdadeiro amigo? Ele sempre vai me aproximar de Deus. E o falso, o mau amigo, que é Satanás, é travestido de alguém. É quando a pessoa dá um conselho para você se afastar de Deus. Então o diabo é astuto. Não podemos ficar exaltando o diabo, louvando as obras dele, mas nós não podemos deixar de olhar, né? Tem um livro que fala, não sei se é do missionário, mas fala sobre os ardis de Satanás, né? Ou seja, sobre o quão ardiloso que o diabo é sujo, é baixo. Ele não joga na legalidade, ele é sujo. Fala para o teu irmão assim, ó: o diabo é sujo, ele é imundo. Então ele vem com astúcia, com esperteza, para nos iludir. Nós só vamos conseguir vencer e identificar ligados com Deus. Continuando, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então nós já sabemos que a nossa luta, por mais que nós viemos lutar, né, pastor, mesmo sabendo que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas nós temos o costume de sempre combater carne com carne, sangue com sangue. Pastor, o meu inimigo é o meu sogro, a minha sogra, meu genro, minha nora. Meu inimigo é meu irmão, meu inimigo é meu vizinho. Não. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra quem, pessoal? Contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Observe uma coisa, né? Principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Irmãos, existem tipos de demônios, castas, qualidades que atuam em diversos lugares, em diversas áreas. Você sabe que tem uma legião de demônios em cada cidade, por exemplo? Em cada estado, cada país, cada continente, não é? Tem lugares, por exemplo, que são dominados pela prostituição. Tem lugares que são dominados pela criminalidade, não é? Há um indício de assassinato, de morte, né? É muito grande naquele lugar. Tem lugares que, por exemplo, são dominados por espíritos de miséria. Tem lugares, cidades, por exemplo, que às vezes é uma coladinha com a outra, não é verdade? Tem uma cidade ligada, às vezes não tem nenhuma, quase uma rua que separa. Não, pastor, eu coloco o pé, aqui é cidade tal e aqui é cidade tal. Uma é rica, para frente, avançada, evoluída. A outra, pobre, atrasada, não tem evolução. O que acontece? Sendo que fazem parte da mesma região, muitas das vezes, são grudadas uma na outra, mas uma vai, a outra não vai. Uma prospera, a outra não prospera. Então são tipos, qualidades de demônios. Nós temos que lutar contra isso. Mas às vezes a pessoa ela luta carne com carne, sangue com sangue, e o diabo fica confortável nisso. Enquanto o homem odeia a outro, o verdadeiro causador de todos os males, fica tranquilo. O diabo até instiga, né? Ele fica lá, né? Pega, né? Fica instigando. Olha isso, briga com fulano, briga com ciclano, briga com beltrano, vá lá. Ele é o teu inimigo, ela é a tua inimiga. E o verdadeiro causador de todos os males, fica tranquilo. Como diz na gíria, né? Fica de boa. Ele quer que você ache que o seu inimigo, a sua inimiga é alguém, é uma pessoa, tem um nome, tem um endereço, mas na verdade, quem que a Bíblia fala que são os nossos inimigos? O alvo da nossa batalha são esses tipos de demônios. E a casta, né, tipo de demônio, que não, só sai com oração e jejum, não sai com outra coisa. Então é necessário buscar a presença de Deus. Então ele fala, nos lugares celestiais. Aonde que é o lugar celestial? Aonde Deus deveria operar, governar, o diabo atua. O nosso corpo é templo do Espírito e não morada de demônios. O plano original para o nosso corpo não é ser morada de demônio, né? Quando o Senhor Jesus entrou no templo e ele viu os mercadores ali vendendo, comprando, negociando, fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Eu costumo dar esse detalhe. Às vezes a gente passa na igreja uma revista, um livro, não é? Alguma coisa para ajudar as ofertas da igreja. Qual que é a diferença com aqueles homens que Jesus chicoteou lá, né, no templo, virou a banca? Bom, eles não adoravam a Deus no templo, eles usavam do templo para comércio, não é? E quando nós adoramos a Deus, servimos a Deus e ofertamos ao Senhor, é diferente. E Jesus falou o quê? Né? Esta casa será chamada casa de oração. Bata no peito assim, fala, esta casa é chamada casa de oração. E aí ele fala, mas vós a tem convertido, transformar o uso. Converter é isso, é mudar o uso, em covil de ladrões. O que é covil? É esconderijo. Então Jesus falou, aquele que deveria ser, né, casa de Deus, casa de oração, templo do Espírito Santo, mudou o uso e agora está sendo covil de ladrões, esconde demônio, esconde raiva, ódio, mágoa, ressentimento, vingança e tantas outras coisas. Então aqui ele diz, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais
resistir no dia mau. O dia mau é o dia que o inimigo se levanta. Então guarde isso. Ele vai se levantar contra mim, contra você, isso é inevitável. A guerra vai existir constantemente. Quando você tem que lutar? Enquanto você viver sobre essa terra. Você tem que estar em constante vigilância. Tanto que Jesus falou que é mais, que vem primeiro o quê? Vigilância e oração. Primeiro você vigia, depois você ora. Você tem que estar sempre ligado. Não é? Sim ou não? Então aqui ele fala, para que possais resistir no dia mau. O que é resistir mesmo, pessoal? Resistir é você dizer não quantas vezes for necessário. Resistir é dizer não quantas vezes for necessário. Tiago 4,7 fala o quê? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. A Deus você se sujeita, ao diabo você resiste. Ao diabo você diz, não, 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 não. Vem cá, pastor Lucas. Pastor Lucas representa o diabo. Ele vem contra mim e eu tenho que dizer, não, ele vai recuando. Não, 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 até que ele saia completamente. E se sujeitar é colocar-se à disposição de obedecer no que for necessário. O que Deus mandar, eu me disponho a obedecer. Se Deus falar muda, eu mudo. Se Deus falar tira, eu tiro. Se Deus falar larga, eu largo o que tem que ser deixado do mal. Então ele diz, para que você possa resistir quando o diabo vier contra você. Havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, você vai fazer tudo e vai ter que ficar firme mesmo assim. Você fez tudo. Pastor, eu abri a cova, eu esterquei ali a cova, adubei, plantei, reguei, e agora? Fica firme. No tempo certo, aquela semente que você plantou vai germinar, vai crescer, vai frutificar. No tempo certo. Então você fez tudo? Fiz tudo, pastor. O que eu deveria fazer? Fique firme. Fique firme. Fique firme, não retroceda. Pastor, eu fiz tudo certo. Eu dou o exemplo daquele, vamos falar marido e esposa. Digamos que o marido não ajuda em casa. Aí a esposa fala assim, olha, bem que você podia lavar uma louça para me ajudar, não é? Ajudar nos afazeres. Aí ele vai, muitas das vezes, sem muito saber do que está fazendo, né? Deixa a louça mal lavada, meio gordurosa, meio suja. E aí então ela vem e reclama, dizendo, está vendo? Você não sabe fazer nada, você fez mal feito. Então o que ele diz? Não, da próxima vez eu vou melhorar. Não é? Da próxima vez pode deixar que eu vou. É isso que ele fala? Não, ele fala, também não ajudo mais. Quer saber de uma coisa? Eu não ajudo mais mesmo. Por isso que eu não ajudo. Só reclamo, não é assim? Às vezes nós agimos assim. Você fez tudo? Fique firme. Fique firme. A colheita vai chegar. A bênção vai chegar. E eu digo para você uma coisa, irmão, quando levanta-se uma batalha, quando vem aquela nuvem, né, com cara de chuva, Deus tem uma bênção, trazendo uma bênção, tem uma bênção chegando para você. O diabo, percebendo isso, né, que tudo está conspirando para que a bênção lhe alcance, ele vai tentar te atrapalhar. É mais ou menos como se o anjo está aproximando, o anjo está chegando perto de você, o anjo está quase entregando a bênção, aí o diabo vem, tenta, e se você não ficar firme, você espanta o anjo, né? Você chuta o anjo, né? Você chuta a bênção, e a bênção é adiada. Deus fala assim, espera mais um pouco aí. Dá mais um tempinho para ela. Ela precisa se firmar mais, se fortalecer mais, se revestir mais. Então, fez tudo? Fique firme. Mas, estai, pois, firmes. Olha Deus repetindo aí, né? Quando Deus repete é porque Ele tem pressa, a Bíblia diz.
Quando você vê Deus repetindo em sequência uma coisa, Ele está dizendo: olha, fica firme, hein? Fica firme. Ele repete porque Ele tem pressa, né? Tendo cingido os lombos com a verdade. Então hoje é a primeira parte da armadura, né? Cingir os lombos com a verdade, o cinturão da verdade. Paulo usa, né, um exemplo, né, da vestimenta do soldado. Eles tinham uma vestimenta, né, da guarda pretoriana, e ele então colocava lá como se fosse um saião, né, uma roupa comprida ali, e eles precisavam ter mobilidade, né? Quando precisava correr, por exemplo, eles faziam o quê? Eles pegavam aquela roupa, passava debaixo da perna, amarrava na cintura, ficava como se fosse um short ou um fraldão, vamos dizer assim, mas eles podiam correr, eles podiam, né, guerrear, eles podiam lutar. A verdade, irmão, não nos deixa embaraçado. Quando você anda na verdade, você tem mobilidade, você pode até correr se for preciso. Mas se você anda na mentira, se você não se apega à verdade, você não se amarra à verdade, irmão, a Bíblia diz que você fica embaraçado. Você fica embaraçado. Você não consegue correr, você não consegue avançar. Então cinja-se com a verdade, esteja vestido com a verdade. Veja só, lá em Lucas 12:35, vamos ver? Lucas, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas 12:35, olha, o que o Senhor fala? Estejam, o quê? Cingidos os vossos, o quê? Os vossos lombos. Então é como se você fosse aquele soldado que está com a vestimenta amarrada, preparado para correr, preparado para sair, para ir em direção onde você tem que ir. Estar cingido é estar preparado. Eu me lembro de um pastor, já um senhor, ele era jubilado, né? Ele era aposentado, né? Se bem que pastor não aposenta, né, pessoal? O pastor, ele pode aposentar, ter vamos dizer assim, uma diminuição nas atividades, no compromisso, mas ele prega até o fim, né? E ele, inclusive, estava assim, ele não tinha igreja, não dirigia mais igreja, mas ele ia pregando nas igrejas, né, como itinerante. E ele disse: pastor Márcio, as pessoas têm o hábito de dizer que nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. Aí ele falou: eu digo que está errado, nós temos que já estar preparados. É mais ou menos aqui, ó, cingir os lombos, estejam cingidos, ou seja, esteja pronto. Você não sabe nem o dia nem a hora que Jesus voltará. Se você morrer com Jesus, você vai permanecer com Ele para sempre. E se você morrer sem Jesus, você vai estar sem Ele para... O estado que você vai é o estado que você viverá para sempre. Então, quando ele fala cinge os lombos, ele está dizendo: esteja preparado para correr, preparado para voar para o céu, preparado para se encontrar com Jesus. Amém? E diz aqui: e acesa as vossas candeias. Você tem que estar sempre com a candeia acesa, ligado, irmão, em comunhão com Deus. E a comunhão, ela vem quando estamos constantemente na presença de Deus. Uma pessoa disse assim: olha, eu gosto de fazer as coisas com excelência. Eu falei: mas como que você faz algo com excelência se você faz de vez em nunca? Tem como, pessoal? Ser excelente? Se você, por exemplo, estuda na escola, se você vai só na escola uma vez por mês, você vai ser excelente aluno? Vai ser um péssimo aluno. Se você só ora de vez em nunca, você vai ser um excelente cristão? Se você toca o teclado de vez em nunca, você vai ser um excelente tecladista? Se você canta de vez em nunca, se você toca bateria de vez em nunca, você vai ser um excelente baterista? Não.
Assim também a pessoa que tem a candeia acesa, ela está como aquelas virgens, né? Com azeite pronto. Se Jesus voltar agora, nós estamos prontos para ir com Ele. E aquelas que eram loucas, quando Jesus voltou, dá um pouquinho do teu azeite, falou, não, que não falte nem para mim nem para você, vai comprar, vai pagar o preço, não é assim? A pessoa que vive 6 horas por mim, ora, vai na igreja, ora por mim, ora por mim, não, eu tenho que ter a minha candeia acesa, a minha candeia, eu tenho que estar cingido com a verdade, eu tenho que ter a verdade apegada a mim, mas se eu não tenho contato diário com Deus, constante com Deus, não vai acontecer, a excelência nunca vai chegar, não vai ser só uma coisa hipotética, vai ser só uma palavra bonita, né? É muito bonito falar, eu quero ser excelente, mas a excelência vem com a prática, com a constância, com a frequência, amém ou não? O aluno que vai na escola sempre, ele será um excelente aluno, mas aquele que não vai ou vai de vez em nunca, vai ser um péssimo aluno. Então, avançando, Êxodo 12, verso 11, vamos correr aqui porque tem coisa boa para nós. Aqui fala da Páscoa, né, de como celebrar a Páscoa. Aí ele fala assim, pois o comereis, vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, comereis apressadamente, esta é a Páscoa então que você possa celebrar, que você possa estar pronto, cingido os lombos, volta lá, como é que é? Sapato nos pés, não é? Cajado na mão, esteja preparado para apressadamente, né, comer. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, esteja preparado, esteja pronto. Para quê? Para a batalha, para que você possa ser usado por Deus, para que você possa, se Jesus voltar, ir para o céu. Se você não se preparar, o diabo vem com astúcia e te passa uma rasteira. Às vezes a rasteira é, sei lá, um golpe que você tem lá, um prejuízo lá, sei lá, de uns 1.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1 milhão. Às vezes é uma rasteira sentimental, mas tem casos que é irreversível, que é a rasteira da vida, né? Quando ele vai e destrói a pessoa, quando ela não tem mais como reverter. Então tem que estar ligado. E terminando, 1 Reis 18, 46, onde fala a respeito de Elias, que comeu o pão de Deus, bebeu a água fresca, e ele foi correndo até, né, o Acabe. Ele estava em comunhão com Deus, e Deus o fez tão veloz, irmão, tão veloz. Deus falou, cinge os lombos, agora você vai correr. Irmão, os cavalos de Acabe eram cavalos, né, de excelência. O cavalo real corria, que não era uma beleza, né, pessoal? É como se fosse hoje o carro mais potente, mais rápido para o rei, né? Tinha vários cavalos, né? E o homem de Deus chegou na frente. Deus o fez tão veloz, mas tão veloz, que ele chegou na frente dos carros e cavalos de Acabe. Olha só. E a mão do Senhor estava sobre quem? Sobre Elias. A mão do Senhor tem que estar sobre nós, irmão. A mão do Senhor é a aprovação de Deus. Se Ele aprova, a mão dele está sobre. E se Ele não aprova, nós não temos a mão de Deus. E estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Olha aí novamente falando sobre cingir os lombos. Então ele se preparou para correr, não é? E veio correndo perante quem?
perante Acabe. Era sobrenatural, irmãos. Como que um homem, um ser humano, consegue correr mais do que carros e cavalos reais? É o poder de Deus. Deus faz você andar muito mais à frente, né, daquilo que você pode imaginar. Até a entrada de Israel, amém? Então Deus o fez chegar mais rápido. 2 Reis 4:29, olha como cingir os lombos para fazer o milagre acontecer. Ele disse a Geazi, quem disse? O profeta Eliseu: cinge os teus lombos e toma o seu cajado. Olha de novo, né? Se prepara, pega o cajado, a autoridade, e você vai cumprir uma missão. Para ir cumprir uma missão, você tem que estar cingido, você tem que estar preparado. Pega o cajado, usa a autoridade e vai. Amém? Glória a Deus. Então, que você possa cingir os seus lombos. Com o que, pessoal? Com a verdade, amém? Com a verdade. E a verdade é o que mesmo? O que é a verdade? A palavra de quem? De Deus. E para isso, você esteja sempre pronto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no coração. Senhor Jesus, sobre a tua palavra nós queremos lançar a nossa rede e confiamos, ó Deus, que assim como o Senhor usou o profeta Elias, usou, meu Deus, o profeta Eliseu, enviando Geazi, meu Deus, como o Senhor nos orientou a comer a Páscoa, a desfrutar, meu Deus, do sacrifício do Cordeiro, assim também, meu Deus, o Senhor nos orientou através do apóstolo Paulo, que nós devemos nos revestir de toda a armadura do Senhor para vencer no dia mau, no dia da adversidade. Que assim nós também, ó Senhor, possamos, ó Deus querido, cingir os lombos, preparados para correr a carreira que está proposta, preparados, ó Deus, para a luta, para a caminhada, meu Deus, para que nada possa embaraçar os nossos passos, nada possa embaraçar o nosso caminho. Quando falta a verdade, a mentira opera, e a mentira, meu Deus, é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a estar constantemente buscando ao Senhor, para termos a excelência, meu Deus, para sermos servos excelentes, para sermos, ó Deus, uma bênção nas suas mãos. Nos ajuda, Senhor, a permanecer em comunhão, em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, que Deus abençoe você que está acompanhando aqui a transmissão, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Vitória, Avenida Princesa Isabel 367, aqui no centro. Espero por você neste domingo, hein? Às 8, às 15, às 18 comigo e às 10 da manhã com a equipe de fé, tá bom? Você que é dizimista, ofertante, patrocinador da obra de Deus, não esqueça de nos ajudar. Se você pode e sente na parte de Deus, faça uma doação através do Pix da Igreja Internacional da Graça de Deus, tá bom? O QR Code está na tela e também, né, aí a chave que é o e-mail. O e-mail é doações@iigd.com.br. Não esqueça de enviar o comprovante de doação e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Meus